Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros. Nesta segunda-feira, início de semana, uma semana que começa conturbada e com mais novas preocupações aqui, além da questão da guerra na Ucrânia. Nós vamos começar o programa de hoje conferindo inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Dólar fechou o dia em alta hoje, 0,5%, ou seja, reverteu o comportamento dos últimos dias. Houve uma queda de quase 15% desde o início do ano, especialmente nas últimas semanas. Hoje o mercado reverteu com alta, 0,5%, R$ 4,77, 4,77, cotação na moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 fechando em queda de 0,3%. Preços lá fora, mercado de ações, o índice Dow Jones de Nova York fechou em alta, 0,3%. Na Europa, o índice DAX, que a gente acompanha diariamente, também fechou em alta. E aqui, sim, o grande destaque do dia hoje, que vai marcar possivelmente a semana inteira, o petróleo desabando hoje nos mercados internacionais. Petróleo, a cotação do tipo Brent, que é referência para o nosso e para o mercado internacional como um todo, caiu nada menos que 9,1% no encerramento dos negócios dessa segunda-feira. Preços do Brent caindo para a faixa dos $106,60 o barril, 9,1% de queda, é bom repetir. Por que isso afetou também os demais mercados? O mercado de commodities desabaram nesta segunda-feira, um início de semana muito ruim para todos os mercados de commodities, seja agrícolas, sejam de outro teor, como é o caso do petróleo, commodity energética. O que está acontecendo? Está acontecendo uma retomada de casos de Covid na China que levou as autoridades chinesas a simplesmente fechar a cidade de Xangai. Xangai, que é a maior cidade chinesa, a terceira maior cidade do mundo em população, são quase 28 milhões de habitantes, bem maior que a cidade de São Paulo aqui, por exemplo, aqui no nosso Brasil. Xangai fechada até o final de abril, até 30 de abril, em duas etapas. Na primeira etapa, uma parte da cidade, na segunda etapa, um outro lockdown no restante dessa gigantesca cidade, tudo por nova disparada de casos de Covid que se esperava que não mais acontecesse lá onde tudo começou há 2 anos atrás, lá na própria China. E isso levou, portanto, a essa medida drástica aqui das autoridades chinesas de praticamente fechar a cidade. Isso gera toda uma nova especulação com relação aos efeitos disso no próprio comércio da China, na economia da China daqui para frente, na logística chinesa, nas suas exportações e importações, preocupação lá com o que vai acontecer em termos de lentidão ou não nos portos chineses, embarque e desembarque, tudo isso leva a preocupações mundo afora e isso acabou afetando todos os demais mercados de commodities, inclusive as nossas commodities agrícolas, nesta segunda-feira. Então vamos lá, vamos começar pela Bolsa de Chicago aqui para a gente sentir o efeito desse problema novo que assusta o mundo, que é a retomada da Covid na China. Preços dos grãos hoje desabaram na Bolsa de Chicago, soja foi a principal vítima, lembrando que a China é o maior importador e consumidor mundial, importa cerca de 100 milhões de toneladas por ano e agora toda uma preocupação com relação à própria economia chinesa, a continuidade desse volume de importações, toda a logística prejudicada também, potencialmente prejudicada com esses novos casos de Covid, então a soja desabou hoje. Caiu mais de 40 pontos na Bolsa de Chicago, 2,5% aqui no encerramento de alguns dos contratos que a gente toma como referência. Milho também caiu pela mesma razão. O trigo, além dessa razão aqui, tem mais também uma correção com relação às altas que teve com a guerra na Ucrânia. O trigo aparentemente subiu mais do que deveria e agora começa a sofrer um processo de correção e de realização de lucros e faz com que os preços comecem a cair. Aconteceu isso na semana passada e continuou nesta segunda-feira. Trigo desabando aqui 3,8%, alguns contratos caíram mais de 4% no encerramento dos negócios do dia em Chicago. Existe toda uma possibilidade agora de que outros países tenham condições de suprir, ainda que parcialmente, a queda eventual nas exportações da Rússia e da Ucrânia, lembrando que a Rússia é o maior exportador mundial, tudo isso que gerou uma alta fortíssima dos preços do trigo, que ela permanece, os preços continuam ainda nas alturas, mas hoje o mercado voltou a ser corrigido aqui dos seus excessos e caiu muito, conforme a gente está vendo aí na nossa ilustração. O arroz de Chicago acabou acompanhando os demais grãos, o arroz em casca caiu também 2,5% no encerramento dos negócios do dia. Bolsa de Nova York, vamos em frente aqui, o café desabou também, caiu 3,3%,
Algodão foi a exceção do dia. O algodão caiu, subiu pelo menos nos contratos mais próximos, mas também caiu nos contratos mais distantes, também pressionados pela queda do petróleo. A alta nos contratos mais próximos tem a ver com preocupações com o clima nos Estados Unidos. Está faltando chuva no Texas, por exemplo, o principal estado produtor. Isso tem sustentado os preços do algodão nos últimos dias. Mas também o algodão foi pressionado, então o fechamento foi misto. Alguns contratos mais distantes fecharam com forte queda também por força do impacto do petróleo. Açúcar fechou em queda também, 0,1%. O café já mencionei. Vamos em frente aqui com o suco de laranja, também que teve queda hoje de 2,4%. Vamos trocar a nossa ilustração aí. Suco de laranja caiu 2,4%. Cacau foi uma outra exceção que subiu hoje, 1,6%. Boi gordo, mercado futuro na B3, fechou em queda de 0,7%. Contrato de abril a R$ 332 a arroba. E o dólar, como a gente viu, voltou a subir hoje depois de vários dias de forte queda. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente dá uma conferida também nos preços do mercado físico, que também caíram hoje bastante, mesmo com a retomada do dólar, preços que já vinham caindo aqui por conta da queda da cotação da moeda americana, mas hoje a força dos fatores externos, com a queda nas bolsas, foi predominante e voltou a derrubar o preço da soja e também de outras commodities. Bom, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira, início de semana. Assunto preocupante aqui é a crise do setor da suinocultura brasileira. Eu converso agora sobre isso com o Valdecir Folador, que é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, um dos 3 grandes estados produtores de suínos e também de carne suína. Valdecir, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor AgroMais. Conta para a gente o que está pesando no setor agora. A gente ouve falar em crise, o pessoal de Santa Catarina aí provocando manifestações a partir de amanhã, muita notícia ruim nesse mercado. O que mudou de um cenário muito bom que nós tivemos nos últimos anos, preços em alta, mercado franco, especialmente para a China, e agora, de repente, a situação começa a virar contra o produtor, o criador de suínos. Muito boa noite, Valdecir. Conta para a gente o que está acontecendo nesse mercado tão importante para o agronegócio brasileiro. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar falando contigo novamente e todos os ouvintes do canal. Bem, Silmar, a situação é que nós estamos aí com altos custos de produção e os preços dos suínos derreteram desde o ano passado, já principalmente o segundo semestre de 2021. Mesmo que nós estamos com bons volumes de exportação, exportando muito, o problema é preço, né? Que hoje na exportação o preço também está muito baixo, o mercado interno sem força para pagar mais, preço de carcaça aí abaixo de R$ 8,00 o quilo. Então isso tudo tem provocado nos últimos meses, aí, principalmente na entrada de 2022, uma situação ainda mais difícil. Nós fizemos um histórico bem breve. Nós, desde meados de 2020, quando nós tivemos a primeira estiagem aqui no Rio Grande do Sul, a safra 21 do Centro-Oeste, Mato Grosso e Paraná, todos sabem que teve quebra porque deu seca. A safra 21-22 do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também deu seca. Então, nós tivemos 3 quebras de safra de milho nos últimos 3 anos, e isso fez com que os custos se elevassem muito, né? Então, nós dobramos praticamente o preço do milho, farelo de soja. O custo do suíno saiu de um patamar de em torno de R$ 5,00 para hoje está custando em torno de R$ 7,50, R$ 7,60 na média. E o preço do suíno pago ao produtor nessa semana no Rio Grande do Sul, pouco mais de R$ 5,00 o quilo. Então, a grande diferença vem muito em relação ao custo de produção com a questão do preço que se consegue nas vendas. É a velha lei da oferta e da demanda. Nós estamos com uma produção que cresceu nos últimos anos pelo fator China, como tu falou. Nós tivemos aí um 2019, o segundo semestre, 2020, excepcionais de exportações, com preços muito bons também. 2021 foi ainda melhor na exportação em relação a volumes, só que com preços menores. Em 2022 entramos exportando bem novamente,
um pouquinho abaixo, se nós olhar o 2021 comparado esse trimestre de 2022, só que com os preços mais derretidos ainda. Então, a conta não está fechando pelo alto custo e pelos preços que se consegue, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Essa é a conjuntura que pegou aí o setor da suinocultura dessa forma, de uma forma intensa, a partir do segundo semestre de 2021, com uma gravidade maior, e veio se acentuando, e entramos 2022 até agora com muita força, aí os custos e os preços sem força para reagir. Agora, uma das razões por trás disso é a retomada, a recuperação do rebanho chinês, né? A China, que teve uma perda muito grande do seu rebanho por conta da peste suína africana, uns 4 anos atrás, pelo que eu me lembro. Pouco a pouco conseguiu retomar sua produção. Não sei como é que está agora, mas eu acho que está praticamente retomando a normalidade, o seu rebanho, no tamanho do plantel, praticamente aos níveis de 3 anos atrás. Isso acho que é outro fator que contribui para isso também, ou seja, já vai acontecer, ou está acontecendo, ou pode acontecer, uma diminuição das compras da própria China, né, que é o nosso maior cliente. Né? Silmar, o que acontece? Se nós olhar o volume exportado para a China 2021, agora 2022, eles tiveram uma pequena retração, eles estão um pouquinho menores do que foi 2020. Mas só que, por outro lado, conversando com o pessoal da indústria exportadora, o que eles nos falam? De que a China deixou sim de comprar um pouco, mas é muito pouco o volume que ela deixou de buscar, e ela disse, olha, eu continuo comprando de você, só que o preço que eu quero pagar não é aqueles preços de quando eu tinha uma necessidade muito maior de compra. Então, eles continuaram comprando, continua sendo exportado bons volumes para o mercado chinês, Hong Kong, enfim, só que a preço muito baixo. E hoje conversei com a BPA, com o presidente Ricardo Santin, para entender um pouquinho melhor o mercado também, o que ele tinha para me contar de boas notícias, vamos dizer assim. E ele me disse, olha, Falador, nós vamos exportar bem, em março teremos bons volumes exportados. O problema é preço, a conta não está fechando e é necessário continuar exportando, porque se nós deixar o volume de produção que nós exportamos no mercado interno, isso vai trazer ainda mais problemas de preços no mercado interno. Já a carne suína já está barata lá na gôndola do mercado para o consumidor. E se nós não exportar, mesmo que a conta esteja no 0 a 0 ou não esteja fechando, agrava ainda mais a situação. Então, realmente, é uma situação complicada, uma produção muito forte, muito intensa, e ocasionou toda essa situação. O mercado interno com alguma dificuldade, não de consumir, até está consumindo, o consumidor até está comprando. O problema é preço, você não consegue repassar. A indústria que vende carcaça ou próprio alguns produtos industrializados. Na semana passada eu conversei com algumas indústrias e todo mundo alega que não repassa preço, frigorífico, as câmaras frias cheias, disponibilidade de suínos para abate. Então, infelizmente, a oferta e demanda, aí nós temos mais oferta que demanda, e isso ocasiona todo esse desequilíbrio, infelizmente, de preços aí, e o que mais paga essa conta é o produtor, principalmente, Silmar, o produtor independente fora do sistema de integração, que aquele produtor integrado dentro do sistema verticalizado de integração, ele não sente muito os efeitos da crise, porque a integradora ou a cooperativa é que segura esse custo, e o produtor recebe aquele valor por suíno que ele entrega sem muitas dificuldades. Agora, o produtor independente realmente está passando por um momento muito complicado, muito difícil. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos os estados onde tem produtor que é independente fora do sistema de integração, está fechando as contas no vermelho. Aliás, para ilustrar isso aí, qual é o tamanho desse vermelho? Qual é a defasagem, mais ou menos, em média, que está acontecendo aqui em relação custo e preço? Hein? Olha, conversando hoje com produtores, tu tem diversos custos, mas um custo médio, Silmar, que o produtor está tirando do bolso hoje
para poder manter a produção dele ativa, gira aí na casa de em torno de 250, 280, 300 reais por suíno, dependendo da eficiência do produtor, dependendo se ele tinha algum estoque de milho a um custo menor. Então, tem vários fatores, mas gira nesse patamar aí de 250, 300 reais. Conversei com um produtor hoje que tem um custo menor que isso, porque ele estava bem preparado, bem estocado, mas todo mundo está perdendo acima de 200 reais por suíno. E a nossa estimativa aqui no Rio Grande do Sul, hoje nós temos um plantel de em torno de 330, 340 mil matrizes, o plantel do Rio Grande do Sul de matrizes suínas. Nós estimamos, Silmar, que até junho, julho, agosto aí, nós deveremos perder em torno de umas 15 mil matrizes. Dessas 340 mil matrizes, em torno de 60, 65 mil matrizes estão na mão da produção de produtores independentes fora do sistema de integração. E esses produtores abastecem o pequeno e médio frigorífico do Rio Grande do Sul, frigorífico regional aqui. Então, lá a partir do segundo semestre, final do ano, vai escassear a oferta de porco no mercado interno, em função dessa redução de plantel de matrizes. Isso representa em torno de 360, 380 mil suínos a menos vão deixar de entrar nos frigoríficos a partir de agosto, setembro, outubro em diante. Esse é o buraco que a crise deve abrir aqui no plantel, na produção de suínos no nosso estado. É a estimativa pelo que a gente tem visto, conversado e levantado alguns números aqui internamente. A tendência é um tanto irreversível, reduzir a oferta, né, para tentar reequilibrar novamente a situação da rentabilidade. Bom, você enxerga alguma luz no fim do túnel aí no curto prazo, em relação à China, em relação a ações de parte de governo? O que está sendo gestionado para tentar dar uma amenizada nessa situação no curto prazo? Olha, Silmar, a questão mercado, realmente, assim, de imediato, nos próximos 30, 60, 90 dias, eu, particularmente, buscando informações, eu não consigo ver, assim, uma mudança mais expressiva, mais significativa. Em relação à busca de auxílios governamentais, que já foi levado à ministra, eu estive lá junto com o presidente da BCS, o Marcelo, no mês de fevereiro. O Marcelo teve com o ministro Paulo Guedes dentro do mês de março, foi na primeira quinzena de março, também levando as demandas e as dificuldades do setor, que o que o governo pode fazer e auxiliar de forma factível e rápida, o que é possível que ele faça. Pedimos prorrogação das dívidas dos produtores, custeios, parcela de investimentos. Pedimos que fosse retomado o crédito retenção de matrizes, que é um custeio com um prazo maior aí de 2 até 3 anos para o produtor devolver esse dinheiro. Ele refinancia ou ele financia o plantel de matrizes dele para poder ter capital de giro e manter o plantel até passar esse momento difícil. Mas até agora não veio nada, né? Inclusive as linhas de crédito agrícolas estão todas fechadas. A única que teve alguma abertura agora nos últimos dias foi o pessoal do Pronaf. Agora a Pronamp e demais produtores que têm acesso ao crédito agrícola, infelizmente não tem nada disponível nos bancos. O Congresso precisa votar um PL que é para que tenha uma dotação orçamentária para o governo poder voltar a equalizar os juros do crédito agrícola. Era para ter acontecido isso no dia 16, não aconteceu. Era para ter acontecido na última semana, também não aconteceu. Essa votação para a suplementação orçamentária, para ter dinheiro para o governo poder atender o setor agrícola. E há uma informação que parece que amanhã, dia 29, é para sair essa votação na Câmara. Então, o que depende realmente é essa situação. Se não acontecer, quanto mais demorar essa votação do Congresso poder liberar, poder autorizar o governo a utilizar, ter essa suplementação orçamentária para poder voltar a equalizar os juros dos empréstimos agrícolas, até que não acontece isso, infelizmente, não vai vir dinheiro para o produtor. Nós estamos pressionando a setor, as entidades, a BCS,
as entidades, está todo mundo na pressão, os deputados ligados ao nosso setor também. Então, a gente está fazendo toda uma pressão política. Dia 26 de abril, agora, temos uma agenda na FPA de todas as entidades da suinocultura nacional, capitaneados pela ABCS, para botar pressão nos parlamentares. Enfim, é o que nós conseguimos fazer, porque essa questão mercadológica, Silmar, é o mercado que vai resolver. Tomara que em 30, 60 dias resolva logo. Tínhamos uma expectativa com aquela cota de 100 mil toneladas da Rússia, que com certeza ia acontecer, já estava acontecendo alguns embarques, algumas negociações antes do conflito. Isso parou tudo, então tem muita coisa que pode vir a acontecer para ajudar o setor, mas não se tem assim uma previsibilidade de quanto vai demorar. E a nível de governo também, infelizmente, estamos aí sem nenhuma resposta. A resposta é que não tem dinheiro, não atenderam nem as demandas do pessoal da seca aqui, todas aquelas demandas solicitadas para quem teve percas de lavoura, para quem teve todo aquele problema da seca aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, os 3 estados do Sul aqui, nem isso foi atendido. Então a pressão é muito grande, mas o governo não tem dinheiro e até o Congresso não votar esse PL da suplementação orçamentária para que ele possa botar a mão nesses recursos e fazer aquilo que tem que ser feito no crédito agrícola. Infelizmente, nos cabe pressionar e cobrança política, que é o que nós temos na mão mais imediato para ser feito. Realmente, e realmente, como você citou bem aqui, a demanda é muito maior que a oferta. Tem todos os problemas da seca aqui, né? Todo mundo precisando de dinheiro e onde é que está o dinheiro, onde é que está a decisão que devia ter sido rápida e não foi tomada até agora para socorrer os produtores brasileiros. Bom, está aí a situação. Sim. É que está o dinheiro, o gato comeu, o dinheiro sumiu, né? Então, infelizmente, o setor aí, que é o setor do agro aí, que tu sabe muito bem e tu acompanha isso, você está aí diariamente, durante muitas horas por dia, trabalhando e noticiando, você sabe que o agro é responsável aí pelo andamento desse país em todos os aspectos. Ele tem uma participação muito grande, né? Mas, infelizmente, todo mundo valoriza o agro na classe política, no discurso. Agora, na prática, eles têm dificuldade de, daqui a pouco, atender aquelas demandas mais emergenciais que o agro realmente precisa e necessita para continuar sendo essa locomotiva aí da economia brasileira, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu conversei com o Valdecir Folador, ele é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, um setor em crise no momento, por todas as razões enunciadas pelo Valdecir. Bom, a gente fica por aqui, Valdecir, obrigado pela entrevista. Até uma próxima, a gente vai continuar acompanhando muito de perto toda essa situação, que é de interesse de todo o nosso Brasil, de toda a economia brasileira. Muito boa noite e até uma próxima. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Silmar, um abraço e estou sempre à disposição. E obrigado por abrir, por ter essa janela importante para o setor do agro. Um abraço a todos. E obrigado, boa noite. Bom, nós temos poucos tempo ainda dentro dessa situação aqui da suinocultura. Suinicultores de Santa Catarina promovem amanhã um ato de protesto em função da situação numa região de Santa Catarina, lá em Braço do Norte, para chamar a atenção da grave crise vivida pelos produtores também no estado catarinense. O principal motivo são exatamente os altos custos de produção e a desvalorização do quilo do animal vivo, do preço. De acordo com o levantamento feito pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o prejuízo atual da suinocultura passa dos R$300 por cabeça do animal. Um momento dramático que vive especialmente o produtor independente. O produtor independente é muito importante para a cadeia como um todo e quando dá uma situação de crise como essa, boa parte deles ficam pelo caminho, lamentavelmente. A elevação desse custo de produção que você abordava, as dificuldades que os produtores em geral estão tendo com o travamento de plano safra, com a questão de prorrogação de dívidas, que ainda depende da votação do Congresso Nacional, e aí eu faço uma crítica, né? Muitas vezes problemas muito menores têm uma solução mais rápida do que neste momento, em razão da seca que vive o sul do país, né? Nós estamos vivendo,
Depende da comissão acertar o PLN, de votarmos no plenário, numa sessão de Congresso Nacional, para termos aí as linhas de suporte e de socorro ao produtor nesse momento. E aí, claro, se soma um excedente formado em razão da recuperação da China, né, da sua própria produção, que está ajudando a derrubar o mercado interno. Eu tenho defendido com parte dos setores, conversava ainda hoje de manhã com o Marcelo, que é o presidente da BCS, com o Folador, o Losivânio, que representam Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As pautas já foram entregues ao Ministério, à ministra Tereza, ao ministro Paulo Guedes. No entanto, a reação é que precisa ser mais imediata, mais real até, porque o suporte não está acontecendo. Muito bem, vamos ficando por aqui. Nosso programa acabou se resumindo da crise na suinocultura, extremamente importante, portanto, vale a pena chamar a atenção para a gravidade disso. Isso junta produtores pequenos, são pequenos criadores de todo o sul do país, são extremamente importantes para as economias locais e, é claro, o abastecimento de proteína para a população brasileira e para o mundo. Nós somos grandes exportadores de carne suína. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor Agromais desta segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor Agromais. Oferecimento Bradesco.